essa resenha, ela volta no que é perfume de nicho. De uma maneira que o nicho é algo exclusivo. Por que eu falo isso? Porque ultimamente os perfumes estão sendo, né, mais agradáveis, baratos. E de certa maneira estão, né, assim, muito fácil do pessoal conseguir e tá uma febre. Porém, isso daqui é um espetáculo. Não é uma casa que me chama a atenção, tá? Já deixando isso claro, mas que tem a sua Private Collection, né? A sua coleção exclusiva. E esse daqui, meus amigos, isso é um espetáculo de perfume. Um espetáculo. Isso é raiz de nicho de 2013. Então, vem assistir essa resenha muito incrível. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Peço gentilmente que se inscrevam no canal, ative o sininho para as novas notificações. Isso me ajuda muito, tá bom? Vai estar passando aqui no card, tá? O último vídeo, espero que vocês assistam ou tenham assistido, tá? E aqui na descrição 2 links. Primeiro link, os perfumes à pronta entrega, tá bom? São perfumes de procedência já aqui no Brasil. E o segundo link é a planilha da Roberta, né? Vai ter escrito VIP Decantes, VIP Splits, alguma coisa assim. E ela vende amostras de perfume numa maneira assim, muito barata, para você conhecer e comprar vários, tá bom? Sem mais enrolações, vamos falar deste perfume que é uma maravilha. Primeiro, a apresentação. Esse daqui ele tem um sleeve, tá? Fragrance do Bois. Bem bonito aqui. Aqui atrás, algumas informações. Creio que deva ter focado. Aqui, ele fala a concentração, o volume do frasco. No caso, esse seria a volumetria do frasco. Nome do perfume, batch code, tudo mais. Agora, este perfume, ele abre assim, ó. E esta é a caixa mesmo dele. É uma caixa toda inteira, tá? Eu acho que isso é mais um veludo do que uma camurça, tá bom? Mas, Fragrance do Bois, né? Abertura da caixa. Muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Aqui tem esse card falando um pouquinho, né? Que é uma casa de ultra luxo, tá? Não é uma casa de nicho comum. Ultra luxo a gente consegue ver uma diferença logo de cara, tá? A gente vê isso em Bodycia, Kilian, Roja, Fragrance do Bois, Clive Christian, tá? E aqui, nossa, meu, olha a cor deste líquido. Mais alguns detalhes. A tampa muito linda mesmo. Essa tampa, ela tem, né, como essas pedras, não são cristais, tá? Só que aqui eles são pontiagudos alguns. Gente, é muito linda. Fragrance do Bois aqui no topo.
No frasco, mais algumas informações. Aqui de baixo, o batch code. Atrás, isso é muito interessante, né? Uma perfumaria original, Fragrance du Bois. Nascido na natureza, engarrafado na França. É um espetáculo. E esse perfume é maravilhoso, é maravilhoso. Saara, ele literalmente quer mostrar o que é o deserto, né? Eu deixei até anotado aqui. Ele tem a proposta de capturar a selvageria, tá? Do deserto. Esse perfume aqui, ele é assinado por François Merle Baldwin, tá? Eu conheço poucos perfumes desse perfumista. E aqui ele fez uma obra-prima, tá? É uma obra-prima, não é um perfume tão recente. É um perfume que tem uma qualidade incrível, tá? As suas notas, né? Ele abre de uma maneira, você percebe, tá? Cítrica azeda, tá bom? Ele tem uma nota de toranja extremamente azeda, tá? Pode ser que você pegue um certo desafio, tá? É aquela toranja, ela mais edifica você, tá bem? É um espetáculo. No seu coração, ele tem rosa, gerânio, patchouli e jasmim, tá? E na sua base, oud, açafrão, âmbar, pimenta preta, tá? Pimenta preta, baunilha e sândalo. Gente, é aquele perfume que ele não tem ponto negativo. João, o perfume é caro, isso é um ponto negativo. Não, é um ponto positivo para perfumaria de nicho. Porque nem todo mundo vai comprar ele, nem todo mundo vai tê-lo. O que esse perfume faz na sua abertura e no seu coração é inacreditável, né? Eu deixei até aqui algumas anotações que eu fiz sobre ele, que essa combinação de toranja com oud, você consegue perceber, ou o oud logo na sua abertura, ela cria o famoso oud citrus, tá? E gente, é uma maravilha, é uma maravilha. Esse oud, ele não é refrescante, ele não é revigorante, ele é um oud muito natural, mas ele é muito natural e justifica porque esse perfume, sim, tem um preço mais elevado, tá? É muito gostoso. Ele não é aquele oud animalesco, aquele oud fétido, tá bom? Ele é mais um oud voltado para o lado amadeirado, pungente, não fétido, tá bem? O que mais me interessou quando eu tive a oportunidade de pegar esse perfume foi para entender essa nota de rosa. E a rosa aqui, ela se comporta, né, junto do gerânio e do jasmim, o que não faz muito sentido, tá? Mas ela lembra uma loja de especiarias, tá? Eu creio que o gerânio, né, que é uma nota, é uma flor que se comporta de maneiras diferentes. E o gerânio vocês precisam tomar muito cuidado, tá? Porque o gerânio, dependendo de como ele é trabalhado, ele lembra muito, tá? Mas muito o cravo de defunto, tá? Que é aquele cravo mais... Eu vou ser sincero, ruim. Eu não gosto dessa nota, tá? Envelhece totalmente. Totalmente mesmo. Aqui a gente tá falando de um perfume numa composição mestre. A pimenta aqui, ela se comporta lindamente, tá? Ele tem equilíbrio. É um dos poucos perfumes que você consegue encontrar um equilíbrio. Ele lembra bastante deixei aqui. O Maison Francis Kurkdjian Oud, tá? Porém, menos denso, menos, assim, forte, tá? Ele tem uma qualidade superior, muito superior a esse Maison Francis Kurkdjian, esse MFK. E a pimenta preta aqui, ele trabalha, ela é, assim,
crepitante, incrível e se destaca, tá? Se vocês perceberem, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer este perfume, no momento que vocês buscam entendê-lo, é um perfume bem fácil, tá? Ele agrada narizes treinados, narizes novos não. Por quê? O Oud vai sempre deixar você com o pé atrás. É uma composição gostosa. Abre cítrico amargo, pode ser que você desista logo na sua abertura, porque essa toranja bem azeda, tá? É uma toranja azeda. Essa rosa com gerânio, o patchouli você quase não percebe, tá? O patchouli aqui dá um toque mais terroso em junção ao oud. Porém, essa base com baunilha, com âmbar, com oud para dar essa estruturada maior ainda, gente. E a pimenta preta que é o toque desse perfume para lembrar realmente um deserto, tá? Rapidinho para vocês, o borrifador desse perfume me surpreendeu, tá? Olhem isso aqui. Olha a distância, olha o que isso dosa, é magnífico. E esse perfume ele é muito lindo. Ele é muito lindo totalmente. E vale a pena conhecer, tá? Entrando agora no seu desempenho. Gente, a gente tá falando de um perfume que fixa muito, fixa demais, tá? Ele tem uma fixação altíssima, um desempenho muito bom. A gente tá falando de mais de 10 horas de fixação. Ele projeta, e uma coisa que eu preciso de falar pra vocês. No momento que você borrifar esse perfume, você será o único. Não terá mais ninguém, tá? Com o mesmo cheiro que vocês. Não terá. É muito exclusivo, é muito único. Isso daqui é topo de linha, tá? É linha exclusiva de uma casa de ultra luxo, ok? Fixação, fixa muito, deixa aquele rastro gostoso. É um perfume que chama atenção. Eu vejo um perfume mais masculino, só que é possível mulheres vestirem também. Mas eu vejo ele mais masculino. Tem uma tendência extremamente elegante, tá? Não é aquele perfume para você estar vestido de qualquer jeito. Só que, assim, gente, busquem conhecer por amostra, decante, o que for. É uma obra-prima. É uma obra de arte este perfume. Tá bem? Ocasiões elegantes, um encontro. Se você é um homem de negócios, uma mulher de negócios, que está sempre se vestindo bem, vale a pena. Não tem tanta versatilidade devido a essa base um pouco mais pesada, tá? E essas notas florais mais densas, mas ainda assim é um perfume magnífico, tá bom? Pessoal, agradeço vocês por essa resenha muito bacana e até a próxima com muitos outros perfumes. Tchau, tchau!